Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais uma edição imperdível do seu jornal. Acompanhe as notícias do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. E deixe seu comentário. Queremos saber de onde você nos assiste, de qual lugar abençoado e maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos acompanha. E é sempre importante ver se o sininho de notificações está ativo. Com o sininho ativado, você recebe nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira foi a exoneração da atriz Regina Duarte do cargo de secretária especial da Cultura do Ministério do Turismo. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. A atriz tomou posse na secretaria em 4 de março. A saída de Regina foi anunciada no dia 20 de maio e formalizada agora nesta quarta-feira, dia 10. Naquela ocasião, quando foi anunciada a saída de Regina, o presidente Bolsonaro informou que ela assumiria o comando da Cinemateca Brasileira em São Paulo, mas ainda não houve nomeação oficial. A instituição, ligada à Secretaria Especial da Cultura, é responsável pela preservação da produção audiovisual do país. Em uma rede social, Regina Duarte, sempre com muito carinho, demonstrou alívio. Ela não conseguiu se encontrar, na verdade, no ambiente político que está sempre presente nas repartições públicas. E quem não lembra quando Moro disse ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para abandonar a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente Bolsonaro? Bom, bastou Moro se rebelar contra o presidente para iniciar um novo patamar no relacionamento entre ele e o presidente da OAB. Agora, Felipe Santa Cruz defende o direito de Sérgio Moro se inscrever na entidade, já que muitos advogados ligados a Lula querem impugnar a inscrição de Moro na entidade. Felipe Santa Cruz e Sérgio Moro, nesta altura do campeonato, podem ter o mesmo propósito. Por quê? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil conduz internamente um processo para decidir em agosto se apresenta ou não um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Para embasar a decisão, a entidade abriu espaço para a manifestação, além do próprio presidente Bolsonaro, também do ex-ministro Sérgio Moro, onde Moro já reafirmou as acusações contra Bolsonaro de suposta interferência política na Polícia Federal. O que, seja até pela divulgação da reunião no dia 22 de abril, ou qualquer outra afirmação feita por Moro, não conseguiu ele provar nada até aqui, e ele mesmo admitiu em depoimento à Polícia Federal que Bolsonaro não cometeu crime algum. E tem tucanos de olhos arregalados com a possibilidade de Aécio Neves ser depenado, já que Andréa Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves, foi indiciada nesta quarta-feira, dia 10, por crimes como corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. A ação acontece após a Polícia Federal concluir o inquérito da Operação Escobar. Agora cabe ao Ministério Público definir se abre ou não denúncia contra os indiciados. Caso eles sejam denunciados, a Justiça deverá decidir se aceita ou não a denúncia e os torna réus, então. Apenas depois destes trâmites que eles poderão ser julgados. Segundo o inquérito da PF, Andréa recebia documentos de forma ilegal da Polícia Federal e, de posse dessas informações sigilosas, ela e outros se beneficiavam, impedindo ou embaraçando investigações relacionadas a organizações criminosas em que estavam envolvidos ou nas quais tinham interesse direto, de acordo, inclusive, com o inquérito da própria Polícia Federal. Gente, Tancredo Neves não deve estar contente nada não com o que certos netos estão fazendo com a reputação da família. E os últimos dias estão movimentados para alguns governadores. Nesta quarta, a Polícia Federal chegou em Helder Barbalho, governador do Pará. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram mandados contra o governador Helder Barbalho e outras 14 pessoas numa operação que apura supostos desvios de recursos e fraudes em processos de licitação para a compra de ventiladores pulmonares destinados ao combate à Covid-19 no estado.
O custo total do negócio foi de 50,5 milhões de reais. E metade disso foi pago antes dos produtos chegarem. Os crimes investigados são de fraude à licitação, falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de dinheiro. O relator do caso no STJ, o ministro Francisco Falcão, autorizou ainda o bloqueio de 25 milhões de reais do governador e de outros 7 envolvidos. E não foi só no Pará. Em Rondônia, a Polícia Federal chegou junto com mais uma ação para investigar supostas irregularidades na aquisição de insumos e produtos hospitalares para o enfrentamento da pandemia. A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta a Operação Duct e o alvo foi o governo do estado de Rondônia. As suspeitas são de eventuais fraudes em dispensas de licitação, tais como apresentação de atestado de capacidade técnica falso, por empresas e a possível atuação em conluio entre empresas e agentes públicos. Em outro estado, o Acre, a Polícia Federal visitou alguns municípios, visando também combater fraudes na aquisição de máscaras e álcool em gel. Até nisso, gente, máscaras e álcool em gel para enfrentamento do novo coronavírus. Realmente não dá para acreditar quanta safadeza há neste mundo. Não são apenas no retrospecto aí de políticos famosos, conhecidos do Brasil ao longo dos últimos anos, mas a corrupção que chega nos municípios, chega nos estados, em todos os níveis de governo. É um absurdo, principalmente neste momento. Desvios de recursos que iriam atender a saúde em um momento tão delicado. E depois dessas ações da Polícia Federal, quem ficou nervoso foi o governador de São Paulo, João Dória, depois que a deputada Carla Zambelli comentou e satirizou através de postagem no Twitter. Mãe Zambelli acerta mais uma vez. Prevejo ações da PF em outros estados, como São Paulo, por exemplo, postou Zambelli. João Dória não gostou e chamou Zambelli de mãe de Ná e disse que o seu governo não deve e não teme. E pela credibilidade em xeque por certas decisões da Suprema Corte, a Justiça, acertando ou errando, seja qual for a decisão, deixa o brasileiro sempre com a pulga atrás da orelha. E não importam as instâncias. Agora o TRF1 trancou uma ação penal em relação a um sobrinho de Lula, no caso que envolve contratos de 20 milhões de reais em Angola entre a Odebrecht e uma empresa do sobrinho do petista. Segundo o Ministério Público, Lula seria o beneficiário do dinheiro e teria indicado a empresa do sobrinho para atuar em Angola. De acordo com a quarta turma do TRF1, a decisão de trancar o processo foi motivada por inépcia da denúncia, ou, em outras palavras, denúncia fraca, sem argumentos, sem força para provar irregularidade. Agora, resta saber se dá ou não para acreditar nesta decisão da Justiça. E o reflexo da pandemia de coronavírus tem sido devastador até para a Rede Globo, que em algumas áreas ganha, mas em outras perde. A Rede Globo na área do esporte, onde sofreu uma perda significativa na quantidade de assinantes de pacotes de pay-per-view. 400 mil assinantes cancelaram o serviço. Um prejuízo mensal em torno de 32 milhões de reais. Até o momento, a Globo perdeu 400 mil assinantes, algo que significa um prejuízo mensal de aproximadamente 32 milhões de reais. A perda representa uma quebra financeira também para os clubes brasileiros, já que é a Globo que faz repasses milionários através dos recursos oriundos desse serviço, e com a queda, o repasse passa a ser menor aos clubes com contrato com a Globo. E por falar em Globo, na sede da Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, um susto nesta quarta-feira, quando um homem entrou e pediu para ver a jornalista Renata Vasconcelos e, não sendo atendido, imobilizou uma repórter, a Marina Araújo. Testemunhas afirmaram que ele pulou a catraca de acesso com uma arma branca
e foi à sede da emissora e lá gritou Globo lixo. Mas no final, felizmente, tudo terminou bem, apesar do susto. E se você é um dos que lutam para que, além de eletrônico, o seu voto também seja impresso, saiba que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, é contra. Ele garantiu que as urnas eletrônicas nunca foram fraudadas no Brasil. Há alguns equívocos que se disseminam e as pessoas passam a acreditar neles. Fraude havia no tempo do voto impresso. Desde quando as urnas eletrônicas foram implantadas em 1996, nunca houve nenhum caso comprovado de fraude nas eleições. Voltar ao voto impresso é como cancelar a assinatura da Netflix, comprar um videocassete e subsidiar locadoras para voltarem a alugar fitas. E Barroso ainda falou que as pesquisas corresponderam aos resultados das eleições, o que certamente levanta outra polêmica além do voto impresso. O presidente Fernando Henrique disse ele foi eleito por esse sistema, pela urna eletrônica. O presidente Lula no primeiro mandato, o presidente Lula no segundo mandato, a presidente Dilma no primeiro e no segundo, e o presidente Jair Bolsonaro também. Alguém acha que essas pessoas não foram as preferidas do eleitorado, inclusive com o resultado correspondendo às pesquisas? Disse Barroso. E você, concorda com ele ou prefere o voto impresso junto ao voto eletrônico como garantia? Pensa aí. E ali no TSE, o ministro Alexandre de Moraes também pediu vista, levando o plenário do Tribunal Superior Eleitoral a adiar a análise de pedido da oposição para caçar a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, eleita à presidência da República em 2018. O arquivamento, gente, da denúncia é esperado, mas agora, após pedido de vista de Moraes, não há data para ele ser concluído. O relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, votou contra o pedido dos autores, mas agora restam ainda os votos, sabe de quem? De Alexandre de Moraes e do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o desmatamento da Amazônia no mês de maio caiu para o mínimo nos últimos anos. O desmatamento no mês de maio caiu ao mínimo comparado com anos anteriores. Então, nosso primeiro objetivo foi conquistado. Hamilton Mourão preside o Conselho da Amazônia. Ele garantiu que a meta do governo é reduzir também ao mínimo as queimadas na floresta amazônica. O segundo objetivo é nós não permitirmos que no segundo semestre ocorram as queimadas na extensão que ocorreram no ano passado. Então a meta para o nosso governo é termos um número de queimadas inferior ao mínimo histórico, disse Mourão. Agora é muito importante essa informação. O desmatamento no mês de maio caiu ao mínimo comparado com anos anteriores. Todos concordam em preservar a floresta. Todos concordam que criminosos do desmate ilegal devem ser punidos. Agora, que a maioria dos brasileiros, o que a maioria dos brasileiros não concorda é com fake news. Fake news que dizem, inclusive, a esquerda acredita que as queimadas lá de agosto ainda acontecem na floresta amazônica. E não concorda também, grande parte dos brasileiros não concorda com abusos feitos por ONGs naquela região, em nome da bandeira da esquerda contra o governo Bolsonaro. E muitos telespectadores do SBT estão questionando o motivo da jornalista Raquel Sherazade deixar de apresentar o SBT Brasil desde a última quinta-feira, dia 4 de junho. É de conhecimento que já há alguns meses Raquel não apresenta o jornal nas sextas-feiras por ordem direta de Silvio Santos, que ficou insatisfeito com alguns comentários feitos por ela no ar. No entanto, nessa semana, a apresentadora não reapareceu também na segunda-feira, sendo substituída. A informação que se tem é que dessa vez a ausência de Raquel não se trata de uma punição. Ela teria tirado uma semana de folga, retornando ao comando no jornal do SBT, dia 15 de junho do SBT Brasil. A volta, porém, será apenas por 4 dias, pois está previsto que sexta-feira, dia 19, Sherazade voltará a se ausentar da bancada do telejornal para tirar férias da emissora de Silvio Santos, retornando ao comando do telejornal apenas em julho. As críticas ao presidente Bolsonaro e sua postura à esquerda têm incomodado a brasileiros conservadores e talvez isso tenha um reflexo direto na audiência do telejornal e automaticamente isso incomoda Silvio Santos também.
E outro que regularmente faz questão de caprichar nas críticas contra o governo Bolsonaro e cobrar a população, além de causar revolta nos cristãos, como foi no caso do especial de Natal do Porta dos Fundos, é o ator Fábio Porchat, que foi pego no flagrante. E os brasileiros de plantão não deixaram barato, porque não basta cobrar, gente, da população e do presidente. Antes de falar, tem que dar exemplo. Alguns cidadãos registraram Fábio Porchat e legendaram, inclusive, um pequeno vídeo dele livremente pelas ruas. O Fábio Porchat, do Fique em Casa, correndo sem máscara. Hipocrisia a gente vê por aqui, disse a legenda que acompanhou o vídeo nas redes sociais. Gente, olha a galera do Fique em Casa aqui, ó. Quem tá vindo correndo aqui, ó. Sem máscara. Sem máscara. Rede boa. 1, 2, 3 e já. Cadê o distanciamento? A máscara, Porchat! Cadê a máscara? Porchat tem máscara! Olha lá, distanciamento pessoal! As micro e pequenas empresas já podem solicitar o crédito oferecido por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Boa notícia aí, 15,9 bilhões de reais do Tesouro Nacional. O valor foi liberado para avalizar empréstimos tomados pelos pequenos negócios. Os recursos poderão ser pedidos em bancos públicos, privados, cooperativas e cooperativas de crédito que quiserem participar do programa. Para pedir o empréstimo, o empresário deve entrar no portal do empreendedor. O empréstimo é destinado a mais de 4,5 milhões de micro e pequenas empresas ameaçadas pelo impacto econômico da pandemia da Covid-19. Também poderão ser beneficiados os microempreendedores individuais. A taxa de juros anual máxima será igual à Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido, com prazo de 36 meses para o pagamento e carência de 8 meses. O programa busca ajudar o fluxo de caixa dos pequenos negócios. Nos comentários, inclusive, da edição anterior, vimos aí muita gente do Brasil testemunhando as dificuldades, os desafios, e certamente isso vai ajudar, favorecendo a manutenção de empregos. E se você vive tenso, ansioso, desanimado com essa etapa da vida tão desafiadora a todos nós, preste atenção. O medo era meu companheiro constante. Eu vivia com medo de perder o que tinha ou de não conseguir o que queria ter. E se meus cabelos caírem? E se eu não conseguir comprar a casa que eu quero? E se eu engordar e deixar de ser atraente aos olhos alheios? E se eu tiver uma deficiência física e não puder jogar bola com o meu filho? E se eu ficar velho, frágil e não tiver nada a oferecer aos que me rodeiam? Mas a vida ensina a quem quer aprender. E hoje eu sei, se meus cabelos caírem, vou ser o careca mais simpático e agradecer pelas ideias que a minha cabeça produzir, apesar da falta de cabelo. Não é a casa que faz alguém feliz. Um coração infeliz não se sente melhor em nenhuma casa. Mas um coração com gratidão e em paz torna qualquer casa, inclusive um casebre, feliz. Se eu dedicar mais tempo a me desenvolver emocional, mental e espiritualmente, em vez de só me preocupar com o físico, vou me sentir cada vez mais atraente. Se uma deficiência física me impedir de ensinar meu filho a jogar bola, vai me sobrar tempo para ensinar-lhe a resolver os problemas da vida, o que é um aprendizado muito mais útil. E se a idade for me roubando as forças, roubando a agilidade mental, a resistência física, posso oferecer aos que conviverem comigo a força das minhas convicções, a profundidade do meu amor e a solidez espiritual de uma alma cuidadosamente esculpida pelas arestas de uma longa vida. Se o destino me trouxer perdas e desilusões, vou enfrentar os desafios com dignidade e determinação, porque são muitas as dádivas de Deus e posso substituir cada dádiva perdida por outras 10 que eu nunca perceberia se a vida sempre fosse um mar de rosas. Quando eu não puder mais dançar, vou cantar com alegria. Quando não tiver mais forças para cantar, vou ouvir as músicas de que mais gosto.
Quando minha respiração for apenas um sopro, vou pensar nos meus entes queridos e meu coração vai se aquecer de amor. E quando a luz mais brilhante se aproximar, vou orar em silêncio e entrar nela. E então terá chegado a hora de ir ao encontro de Deus. E vou ter medo de quê? Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Pense nisso. Obrigado pela sua preciosa atenção. Sempre acompanhamos seu carinho nos comentários, a exemplo de muita gente que, além de assistir, também não se cansa da leitura dos comentários. Comentários que vêm de norte a sul do Brasil, de Hiroshima no Japão, Nova York, enfim, do Brasil e do mundo. Gratidão e que Deus abençoe a você e a sua família.